Você quer empreender? Não sabe por onde começar? Então pega papel e caneta, porque no vídeo de hoje eu vou te ensinar como estruturar o seu negócio de modo que você tenha sucesso e ainda esteja juridicamente seguro. Olá, bem-vindo a mais um Empreendedorismo Legal. No vídeo de hoje eu vou te ensinar 7 passos que você precisa tomar para que você possa constituir a sua empresa com segurança jurídica. O primeiro passo é definir o seu objeto social. O que é objeto social? Objeto social nada mais é do que o que você faz. Você vende um produto, você presta um serviço, o que efetivamente você faz? É isso. O que o advogado vai fazer é escrever de forma bonitinha um texto que mostre exatamente, que torne público aquilo que você faz. E aí você precisa definir se você presta um serviço, se você produz um produto ou se você apenas comercializa um produto. Para deixar mais claro, eu vou trabalhar com 2 exemplos. O primeiro exemplo é de uma empreendedora que quer vender roupa na internet. Ela quer vender roupa através do Instagram, que é um negócio que está muito em alta hoje em dia. Ela vai comprar as roupas e vai vender as roupas. E aí, o que ela faz? Ela faz a atividade de comércio, ela comercializa roupas. Já o meu segundo exemplo é de um chefe que quer prestar um serviço daquele personal chef, que ele vai na sua casa e cozinha para você. Você consegue perceber que a atividade dos dois é distinta? Enquanto um é comércio, o outro é uma prestação de serviço. E por que isso é importante? Porque isso define qual que é o tributo que vai ser recolhido em razão dessa atividade. Se você prestar serviço, você vai recolher ISS. Se você vender um produto ou produzir um produto, você vai recolher ICMS. Então, é muito importante que você defina qual que é o seu objeto social. Definiu o que você faz, você precisa encontrar aquele enquadramento do que você faz num código de atividade chamado KINAI. Os KINAIs são códigos de atividades que padronizam no Brasil inteiro as atividades que podem ser feitas tanto pelo comércio, quanto pela indústria, quanto pelo serviço, para que eles fiquem expostos no seu CNPJ, para que o consumidor possa bater o olho no seu cartão CNPJ e ver o que você faz. Esse KINAI, ele tem um código, é um númerozinho, cada atividade tem um númerozinho. Então, no momento que você define qual que é a sua atividade, você tem que ir lá procurar qual que é o seu KINAI. Qual que é a dica que eu dou pra vocês? Joga no Google, tá? Pegou a atividade lá, venda de roupas, comércio varejista de roupas. Joga no Google, comércio varejista de roupas, KINAI. E aí lá você vai encontrar umas dicas do próprio IBGE de quais são os KINAIs daquela atividade. Mas é claro que isso não tira a necessidade de você também olhar com um contador, porque a escolha da atividade é determinante para saber qual tributo que você vai pagar. Então, essa parte de definição do seu objeto dentro do seu KINAI é importante que você também olhe com o seu contador. Segundo passo, você precisa definir se você vai empreender sozinho ou se você vai ter um sócio. Ou seja, você vai dividir a gerência daquela empresa, vai ser uma sociedade ou vai ser você com você mesmo? Então, essa é uma escolha que você precisa determinar, porque isso faz muita diferença no nosso terceiro passo, que é a escolha do tipo societário. O tipo societário é o enquadramento jurídico daquela sua empresa. Os tipos societários mais utilizados no Brasil hoje em dia são o MEI, que é o microempreendedor individual, o empreendedor individual, a sociedade limitada, a sociedade anônima e a EIRELI. Então, nós vamos trabalhar com esses 5. Nós vamos ter vídeo aqui no canal explicando cada um deles. Já tem o vídeo de MEI aqui, vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo para você já conferir o vídeo de MEI. Mas, resumindo, a sociedade limitada e a sociedade anônima são sociedades onde você tem mais de um sócio. Está aí tendo uma chance de ter uma mudança em relação à sociedade limitada, porque a medida provisória da liberdade econômica possibilitou a existência de uma sociedade limitada unipessoal, que seria somente uma pessoa. Mas isso ainda precisa de validação do Congresso para ser convertido em lei. Então, fica isso um pouco em aberto
E depois que isso for definido, eu venho aqui e atualizo essa parte do vídeo para vocês. Mas, num contexto geral, se você for uma sociedade anônima, por exemplo, você precisa ter um sócio. Na sociedade limitada, estamos com essa dúvida aí devido a essa medida provisória que pode ser convertida em lei nesse quesito. E a Eireli e o MEI e o empreendedor individual, eles só podem ser individuais. Então, você não pode ter um sócio e querer ser uma Eireli. Eireli é empreendedor individual de responsabilidade limitada. Então, você não... Existe essa limitação aí de saber se pode ser uma pessoa ou mais pessoas. Mas qual que é a importância do tipo societário mais do que se é uma, duas ou 1000 pessoas como sócios? É porque alguns tipos societários, eles têm a limitação de responsabilidade. O que é isso? É que o patrimônio do sócio e o patrimônio da pessoa jurídica, eles não se confundem, eles não se misturam. E a personalidade jurídica dá para a empresa uma segurança, na verdade dá para o sócio uma segurança de que se a empresa não der conta de pagar as suas dívidas, o patrimônio do sócio não será afetado, a não ser que a gente entre em alguns casos de algumas exceções, que são os casos de desconsideração da personalidade jurídica, que é caso de fraude, confusão patrimonial. Então, assim, é uma exceção à regra, mas a regra é que a pessoa, o patrimônio do sócio não será afetado pelas dívidas da pessoa jurídica. Em quais tipos societários? Na Eireli, na limitada, na sociedade limitada e na sociedade anônima. No MEI, que é o microempreendedor individual, e no empreendedor individual, não tem essa limitação de responsabilidade. Então, assim, por mais que o MEI, por exemplo, tenha vantagens tributárias, de ter tributação fixa e de ter vários benefícios que você pode conferir no vídeo de MEI que tem aqui no canal, ele não tem essa proteção tão grande dos sócios. Então, você tem que fazer esse sistema de ganhos e perdas e ver qual tipo societário é o mais adequado para o seu negócio. Nós vamos ter vídeo explicando cada um dos tipos societários mais detalhadamente para vocês, mas é só para vocês saberem que isso é muito importante de ser definido antes de você abrir a sua empresa. Vamos para o quarto passo. O quarto passo é definir o seu capital social. O que é capital social? É quanto o empreendedor, o sócio, vai de fato investir na empresa para que ela comece a operar. Então, assim, quanto que você vai tirar do seu bolso e falar, empresa, toma aqui, tô investindo no negócio, esse valor. Você tem que ser realista. Você não pode começar uma empresa de engenharia com um capital social de R$1.000, não faz sentido. E também, se você tiver uma Eireli, a Eireli é o único tipo societário que exige um capital social mínimo. Então, para abrir uma Eireli, você tem que integralizar 100 vezes o salário mínimo no ato de abertura da empresa. E esse capital social, ele pode ser o quê? Ele pode ser bens móveis, bens imóveis, pode ser dinheiro, tudo que possa ser convertido em pecúnia. Ah, Mari, posso integralizar o capital social com serviço? Não. Eu sei que é muito comum vocês escutarem por aí, ah, eu vou entrar com serviço e ele vai entrar com dinheiro. Não, você não pode colocar no seu contrato social, no seu estatuto social, que a sua parte está sendo integralizada em serviço. Isso não pode. Sempre tem que mostrar que você entrou com algum dinheiro, mesmo que a sua maior contribuição na empresa seja o serviço que vai ser prestado. Então aí você vai ser uma combinação entre os sócios de como que, na verdade, no contrato social aquele dinheiro vai ficar dividido entre os sócios. Cada um vai ter a sua parte, a sua participação no capital social. Então, assim, quando a gente fala, fulano tem 50% da empresa, ciclano tem 30% da empresa, é quanto do capital social ele investiu, ok? E integralizar o capital é exatamente colocar esse dinheiro ou esse bem dentro da empresa, dentro do ativo da empresa. Isso é integralizar o capital social. Vamos então para o quinto passo, que é o nome. Muita gente confunde o nome da empresa com a marca da empresa. São duas coisas distintas. É como se você parasse para pensar o seguinte: o meu nome é Mariana de Toledo Palhares Eduardo, mas as pessoas me conhecem como Mariana ou como Mari.
Então, o nome da empresa é como se fosse o nome completo de uma pessoa. E a marca é como ela é conhecida no mercado, como ela se apresenta para o seu público. Então, na verdade, o nome da empresa, normalmente ele vai levar uma descrição de alguma coisa, por exemplo, vamos supor lá a loja de roupa, que fosse Mariana Moda. Aí eu quero que seja, a marca é M Moda. Então, a marca que eu vou me apresentar é M Moda. No nome mesmo da empresa, na razão social, muita gente conhece como assim, como a razão social, vai estar lá, M Moda, comércio varejista de roupas limitada, se eu for uma sociedade limitada. Então, ela vai ter a descrição da minha atividade e o meu tipo societário no final. Vocês também devem ver muito, essa nomenclatura é chamada de denominação. E vocês devem ver muito também alguns casos que o nome da empresa é em formato de firma. Firma é quando a pessoa coloca o próprio nome. Você vai ver muito lá em nomes de escritório de advocacia. Vou usar um exemplo dos meus nomes, vamos lá. Toledo Palhares Advogados. Então, assim, utilizou o nome da pessoa, tá? Alguns tipos societários usam firma, alguns tipos societários usam denominação. A MEI, por exemplo, não tem como você escolher o nome da empresa. O nome da empresa vai ser o seu nome. Então, se eu tenho uma MEI, o nome da minha MEI é Mariana de Toledo Palhares Eduardo. Não tem como trocar. E aí, quando você vai fazer o registro, pede o nome, o nome bonitão lá, que eu falei que, fazendo uma analogia com o nosso nome, seria o meu nome completo, e pede o nome fantasia. Aí esse nome fantasia é exatamente esse nome que é pelo qual as pessoas conhecem a marca. Nesse exemplo que eu dei, seria o M Modas. Só que tem muita gente que negligencia o registro específico desse nome fantasia, que é a marca. Então a pessoa vai lá, registra a empresa, coloca o nome fantasia e acha que o nome fantasia está protegido. Não. O nome em si, aquele nome completo, ele está protegido pela junta comercial do seu estado. Contudo, o nome fantasia, ele não tem qualquer tipo de proteção. Você precisa pedir o registro da sua marca. E isso é muito importante, principalmente porque é assim que você se apresenta pelos seus consumidores. Imagina se na hora que você for tentar registrar sua marca, você não conseguir. Você vai precisar trocar. E aí você perde toda uma identidade, uma coisa que é super importante nos dias de hoje. Então, se tem uma dica que eu tenho que dar para vocês registrem a sua marca. É só você ir lá no INPI, o processo, você mesmo pode fazer, não precisa de advogado, não precisa de mais ninguém, é autodidata, pelo próprio site, você vai conseguir entender. Se você quiser um vídeo sobre marca específico, ensinando a mexer no INPI, deixa nos comentários para eu saber, porque se muita gente pedir, eu faço um vídeo desse para vocês. Então, você faz o registro da sua marca, lembrando que marca e nome são duas coisas distintas e você precisa definir os dois. Sexto passo, você precisa definir o local aonde a sua empresa vai funcionar. Muita gente fala, Mari, a minha empresa vai ser uma empresa online, então ela vai funcionar na internet. Querido, e ela vai estar na internet, mas o local tem que ser um local físico, tá? A internet eu sei que parece que é um lugar onde a gente pode entrar, mas para os sistemas de registro ainda não. Então você precisa definir onde vai ser o local que você vai exercer sua atividade. Lembrando que você pode colocar na hora do registro que a forma de atuação é pela internet, mas mesmo assim ele vai te pedir um índice de IPTU, então você tem que colocar um local. Mari, mas eu presto meu serviço dentro de casa. Então, o que você faz? Você coloca lá o seu endereço e depois marca um campinho na hora do registro de marcar que se trata de que esse local que você informou é o escritório administrativo. Porque aí vai dar certo o seu registro e você não vai ter nenhum tipo de problema. Mas lembrando, você vai precisar de um IPTU. O MEI já tem a liberação de poder exercer a atividade da sua casa. Outros tipos societários variam um pouco da atividade. E aí você também vai ter que consultar a lei
de uso e ocupação do solo da sua cidade. Mas se você empreende na internet, use essa dica que eu falei, porque aí você não vai ter problema. Você marca que a atividade não é exercida no local e coloca o local como escritório administrativo. Sétimo e último passo é você definir o seu regime tributário. Dependendo da sua atividade, dependendo do seu tipo societário, você pode se enquadrar como microempresa ou empresa de pequeno porte. Lembrando que o MEI ele já tem uma categoria específica, então ele já tem um regime de tributação próprio. A tributação dele é fixa e ele pode faturar até R$81 mil por ano. Depois do regime especial do MEI, você pode se enquadrar como microempresa. A microempresa, ela fatura até R$360 mil por ano. Se você passar desses R$360 mil por ano, você pode se enquadrar como empresa de pequeno porte. E a empresa de pequeno porte pode faturar até R$4.800.000. A microempresa e a empresa de pequeno porte, elas estão dentro da tributação do Simples Nacional. Então, tem o condicionamento do faturamento, mas também tem o condicionamento de tipo societário e algumas atividades que são desenvolvidas. Tem algumas atividades que não podem se enquadrar como microempresa e empresa de pequeno porte, como, por exemplo, a atividade de holding. Se você tem atividade de holding, que é aquele tipo de empresa que a atividade dela é administrar e investir em outras empresas, você não pode se enquadrar nem como microempresa, nem como empresa de pequeno porte. E também, se você tiver uma sociedade anônima, você não pode se enquadrar no Simples Nacional. Então, você também não poderia ser uma ME ou uma EPP. Então, tem essas características. Se você é uma sociedade anônima ou se você fatura mais de R$4.800.000 por ano, você tem que se enquadrar ou no lucro real ou no lucro presumido. Essa parte de regime tributário, de qual tributação que vai incidir na sua empresa, isso aí você tem que verificar muito com o seu contador. Nessa parte, o contador é muito importante, porque ele vai ver alguns requisitos para que a sua empresa possa ou não se enquadrar ou no Simples Nacional, ou como uma microempresa, empresa de pequeno porte, ou se é mais vantajoso ir para o lucro real ou lucro presumido. Lembrando que se o seu tipo societário ideal é uma sociedade anônima, por exemplo, não vá fazer uma limitada só porque a tributação você poderia entrar no Simples Nacional. Isso não faz sentido. Eu sei que isso acontece muito, mas isso não faz sentido, gente. Você tem que se enquadrar no tipo societário mais adequado para sua empresa e não necessariamente no melhor tributariamente. Você tem que fazer esse sistema de balanceamento, de entender o que é o melhor para o seu negócio. Então, através do conhecimento que você está tendo aqui, você consegue debater melhor com o seu contador e encontrar aí sim o regime tributário ideal para a sua empresa, levando em conta os requisitos que a lei impõe e levando em conta o seu negócio, as particularidades do seu negócio. Fechamos então os nossos 7 passos. Esses 7 passos são para você constituir juridicamente a sua empresa. De fato, empreender é muito mais do que esses 7 passos, mas assim você consegue montar uma estruturação jurídica do seu negócio, que é muito importante e que muitas vezes é negligenciado pelos empreendedores que não sabem que tem que definir essas 7 coisas e vão fazendo uma coisa atrás da outra, atropelando as coisas e não entendendo a sistemática dessa estruturação, que é de fato muito importante. Então, se essas informações foram importantes para você, não deixa de se inscrever no canal, de compartilhar esse vídeo, de deixar o seu joinha, que é muito importante para mim, e ativar o sininho de notificação, porque aí o YouTube te mostra toda vez que tiver vídeo novo no canal. Muito obrigada e até o próximo Empreendedorismo Legal. Tchau!